Olá, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando aqui na TV Capital, canal 9.1, mais uma edição do programa No Ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Agradecer a você que acompanha diariamente ao meio-dia aqui na TV Capital, canal 9.1, o nosso programa, que é o programa No Ar. Aqui nós trazemos para você os bastidores da notícia e ajudamos você a pensar. Robertinho, ontem você não pôde vir, a gente ia agradecer aqui ao Fábio, né? Que grande amigo Fábio Tágira. Isso, um abraço, Fábio. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Tive problemas mecânicos no carro. Pois é. Sua disponibilidade de conversar conosco ontem aqui, agradecer aqui de público. Obrigado, Fábio, pela ajuda aí, sempre contribuindo muito bem para os debates políticos aqui da nossa cidade. Robertinho, muita gente, muita mesmo, não sabe o que é a DPF. Isso, Márcio. O que é a DPF? Primeiramente, vamos explicar o que é a DPF. Márcio, a DPF é um instrumento jurídico que pessoas, organizações, partidos podem ingressar via Supremo Tribunal Federal, né? Buscando alguma situação, né? Algo que eles entendam que a Constituição não está tratando. Não está sendo cumprida. Isso, ou poderia tratar, né? O termo em si, a DPF, é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Como diz o termo, né? Preceito fundamental, a arguição de descumprimento de algo que está sendo descumprido, e eles vão analisar, eles ingressam no STF para analisar alguma situação que eles entendem que está sendo descumprida. Pronto. E uma das que mais famosas, digamos assim, ela é conhecida como a DPF das favelas. É aquela que o STF proibiu que a polícia do Rio de Janeiro fizesse operações nas favelas, nos morros cariocas, pois considerava que as ações policiais estavam truculentas, maltratando, fazendo com que várias pessoas passassem por situações, pessoas que não tinham nada a ver com as operações, moradores, estavam prejudicando os moradores, inclusive com morte, né? Inclusive acusado de morte, polícia. O que acontece? Essa questão, ela não mexeu apenas com o Rio de Janeiro. Exato. Mexeu com o resto do Brasil. Certo? Mexeu com o resto do Brasil. Por quê, Márcio? Eu vou tentar só dar um exemplo bem simples. A gente podemos trazer, mas para o contexto do Ceará. Isso. Exatamente. A gente pode lembrar da operação que a gente, inclusive, tratou aqui no programa. Pronto. Os morros cariocas hoje recebem alguns foragidos da justiça cearense. Nós temos, sabe o que? Pelo menos dois que eu vi muito na mídia, paraense e cearense. Sim. Indo pro... Isso mostra, em todos esses casos em relação ao Comando Vermelho, Márcio, mostra que o Comando Vermelho vem utilizando as suas bases, né? Que todo mundo sabe que o principal local de operação do Comando Vermelho é o Rio de Janeiro. Eles surgiram lá, né? Sua origem, onde eles são mais fortes. Eles hoje estão em todo o país, né? Em quase todo o país, se não todo, e vem atuando forte em alguns estados, mais forte do que em outros, né? E o Ceará e o Pará são dois estados que o Comando Vermelho vem atuando com muita força, entendeu? Mas com dominações, onde eles são, inclusive, as facções mais fortes desses estados, entendeu? Hoje em dia, a facção mais forte do Ceará, com toda certeza, é o Comando Vermelho, onde eles têm mais dominações territoriais. Eles dominam vários municípios aqui do estado, e quando eu falo domínio, a gente já trouxe exemplos. É um poder paralelo, não é um poder paralelo. Exemplos, e vários bairros aqui da capital, Fortaleza, entendeu? Então, o estado do Ceará virou um ponto-chave da facção, né? Então, por que a gente está trazendo esse tema? Porque exatamente... Tem fato novo. Tem fato novo. Além do fato novo, envolve também o estado do Ceará, porque a gente
gostaria de lembrar, algumas semanas atrás a gente inclusive trouxe esse tema aqui, a gente teve uma operação grande envolvendo a Polícia Civil do Estado do Ceará, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, uma operação que envolvia faccionados cearenses que estavam foragidos lá no Rio de Janeiro, num verdadeiro casarão lá em cima do morro, né? Pronto. Aí o que é que acontece? O ministro Fachin, que é o relator dessa ADPF, ele reconheceu a violação dos direitos humanos. Isso foi ontem. E fez inúmeras propostas. Inúmeras propostas. O STF, por sua vez, suspendeu a sessão. Certo? Então, o momento é 3 semanas que vai voltar isso para a pauta do STF. A grande questão é, será que vai continuar com essas proibições ou o STF está disposto a rever isso? Ou então atender o relator em parte, Roberto? Porque ele pede diversas situações, como câmara nas fardas policiais, certo? Acompanhamento maior psicólogo para os profissionais da segurança. Algumas coisas que eu acho até meio, sim, pedidos diferenciados. Sabe? Mas a grande questão é saber, isso é bom ou isso é ruim para a segurança pública? Márcio, só para esclarecer aqui para quem nos acompanha, essa ADPF foi entrada pelo partido PSB, na época da pandemia, né? Partido Socialista Brasileiro. Ele foi o autor dessa ADPF, que o Fachin julgou correta na época, suspendendo as operações policiais ou causando uma série de dificuldades para fazer operações policiais no Rio de Janeiro, o que permitiu, né, o que o prefeito do Rio chamou de o resort para bandidos, né? O prefeito Eduardo Paes chamou assim essa ADPF, né? Transformou o Rio de Janeiro num resort para bandidos de todo o país, né? Devido às situações que a gente citou, né? O governo do estado também é contra essa ADPF, entende que a ADPF prejudica o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar, prejudica as operações, dificulta e facilita o crime se instalar nos morros cariocas, né? Porque com menos operações, mais facilidade para o crime dominar. O crime não segue nenhum preceito que o ministro Fachin está querendo dar para a polícia. O crime não segue nenhum desse tipo de preceito. O crime domina e quanto menos operação, mais facilidade o crime vai ter para dominar esses morros, né? Então, tanto o crime quanto as milícias, né, também dominam os morros cariocas, estão com mais facilidade, né? O governo do estado entende que a ADPF facilita o controle tanto dos traficantes, das organizações criminosas Comando Vermelho, como pelas milícias, né? Então, o governo do estado está reclamando, né, e há anos pede para essa ADPF ser derrubada pelo Supremo, e a gente está nessa análise. A gente já teve algumas falas impactantes, viu, Márcio? A gente teve o voto do Fachin pela continuidade da ADPF, né? Mas a gente teve falas impactantes. Por exemplo, o ministro Alexandre Moraes. O ministro Alexandre Moraes falou, inclusive, o seguinte: os policiais têm que entrar com o armamento mais pesado possível. Então estão discordando, né? Exatamente. Eu acho que o caminho do Moraes vai ser votar contra o relator. Contra o relator, porque ele falou o seguinte: os policiais têm que entrar com o armamento mais pesado possível, que somente com muita força para tirar as milícias e as facções do domínio dos morros carioca. Ele diz, inclusive, ele até fala, claro que tem que seguir, não pode ter vítima, não pode ter truculência policial, mas não pode ser alisando os bandidos que você vai resolver o problema. Então ele vai de encontro contra, pelo menos na fala dele. Tem as propostas, né, aqui, ó, porque assim, o que é que eu notei aqui nas propostas do Fachin? Que ele até admite a volta, certo, Roberto? Ele até admite a volta. Eu acho que ele está entendendo que o clima...
Pelo que eu entendi aqui, mas tem umas que ele coloca, ele deixa bem clara a posição dele aqui na crítica de o modo operante dos policiais, do modus operandi dos policiais. Ele deixa isso bem claro, Roberto. Certo? E a preocupação com o que ele chama de civis. Certo? Seria a população que, digamos, não são os bandidos e que são moradores de lá. Por exemplo, ele pede em todas as operações ambulâncias. Ok, não vejo nada demais nisso. Uso do helicóptero. Uso do helicóptero somente em operações de extrema necessidade. Aí já é errado. Certo? Câmeras, não vejo problema também, pode deixar a câmera. Não vejo problema. Agora, essa daqui me chamou a atenção. Deve ser elaborado um programa de assistência à saúde mental dos policiais, sendo obrigatória a avaliação psicossocial quando eles participarem de incidentes críticos. Ou seja, eu acho que aqui foge muito. Eu acho que tem que ter acompanhamento policial, isso é fato. Não, esse acompanhamento, inclusive... Mas é geral, não é só para quem participa de operações como essa. Não, eu também concordo, é porque... Entendeu? Da polícia. A gente, por exemplo, em São Paulo tem um exemplo, toda vez que um policial participa de um homicídio, por exemplo, e esse é um exemplo que eu julgo positivo, né? Que a gente sabe, tirou a vida de uma pessoa, mesmo sendo um bandido, é uma vida, né? E aí quando o policial participa, ele vai para um acompanhamento, né? Para ver como ele reagiu. Mas assim, eu quero levar mais, sabe para quê, Roberto? É porque eu acho que ele está preocupando muito com um lado aí, sabe? Exato. De podar o trabalho policial. Exato. E essa é a minha de deixar o foco das operações em si de lado, sabe? E reconhecer Concordo. que isso, tudo bem, é cortar os excessos, que deve ter excessos. Os excessos a gente condena, mas as operações, elas têm que Tu já existir. viu como é a entrada Não. dessas operações policiais? Eu estou falando para moradores lá. Deve ter excesso. Quem mora lá deve ter reclamações. Mas eu acho... já viu como é? A vi na TV, né? Tu vê como os caras... Como o poderio, por isso que o Moraes fala, o helicóptero é super importante nessas operações grandes. Sabe por quê, Márcio? Porque a Polícia Civil, que geralmente utiliza, eles vão utilizando para identificar os atiradores do tráfico. E também para neutralizar os atiradores do tráfico. Porque eles estão... Um morro carioca é um morro, né, Márcio? Eles estão com vantagens estratégicas. Dificuldade de entrar. Dificuldade é grande. Vantagens estratégicas contra a polícia que está entrando. Tem a vantagem estratégica, isso é guerra, isso é normal. E eles utilizam tática de guerrilha, né, Márcio? Então, o Comando Vermelho surgiu desse jeito, entendeu? Usando tática de guerrilha. Então, eles têm uma vantagem do terreno, eles têm uma série de vantagens, por isso que a utilização do helicóptero, na minha visão, e na visão de muitos especialistas, é essencial. É essencial, você não pode podar. É engraçado que o ministro Fachin, ele devia, pelo menos, acompanhar um pouco como é uma operação, como é complicada uma operação lá no Rio de Janeiro. E o que a gente tem de história, o que esses traficantes e miliciantes fazem com a população das favelas, o que a gente sabe de história, Márcio. Eu me lembro muito, me marca até hoje a história de um traficante que foi morto pela polícia, chamado Matemático. Isso faz uns anos. Ele pegava, se uma mulher do morador fosse mais bonitinha, ele disse que tinha que fazer sexo com ele. Senão ele matava. Matava o marido e matava ela. E se não obedecesse às ordens dele, isso é só um exemplo. A gente tem inúmeros. Então a preocupação está muito grande com a polícia, quando a polícia que é parte do Estado, que é para combater isso. A preocupação devia ser grande é de punir os criminosos. O mesmo STF que soltou o André do Rep, que até hoje, Márcio, tá foragido. Não encontraram esse cara ainda. Soltaram ele e ele sumiu. Sumiu do mapa. Se a gente for falar casos aqui, Roberto, nós vamos passar 1, 2, 3, 4, 5 dias. Verdade. E não vamos terminar os casos que tem para serem relatados.
O fato é que a gente espera que daqui a 3 semanas que retorne isso para a mesa do Supremo, o encaminhamento seja o mais coerente possível. E o mais coerente possível é aquele que dá uma segurança maior para a população. E, repito, isso está fazendo com que, e o próprio Fachin diz isso nas entrevistas, procurados de outros estados, condenados de outros estados, se protejam nos morros cariocas. Então, nos próximos dias a gente vai ter novidades sobre isso. Eu só para finalizar o assunto, mas só espero que realmente decida em favor da população e que todos sabemos que não vai ser com músicas do Imagine, do John Lennon e com flores que você vai poder subir Morro Carioca para acabar com o tráfico, para tirar esses traficantes. A gente sabe que é essencial a operação. O que falta depois, claro, é o Estado entrar nesses locais para evitar que esses caras retornem, né? O problema é que nunca tiram, né? Roberto, vamos mudar a prosa aqui, porque senão a gente vai passar o nosso tempo todo só batendo nessa tecla. Seguinte, a PGR, Procuradoria-Geral da República, ela mostrou para o Supremo que 3 deputados, o trio é filiado ao PL, 2 do Maranhão e 1 do Sergipe, inclusive um dos deputados do Maranhão é cearense, de Vaza Alegre, o Josimar do Maranhãozinho. Ele foi o segundo deputado mais votado na eleição passada e a primeira foi a esposa dele. Tanto o primeiro como o segundo foram ele e a esposa, os mais votados são deputados federais pelo Maranhão. E o outro deputado do Maranhão é o pastor Gil, que obteve a 3ª vaga lá. O outro é o deputado Bosco Costa, de Sergipe. Então, esses 3 deputados, a Procuradoria acusa, já colocou lá para o Supremo, que eles comercializam emendas parlamentares. O caso mais notório, trabalhado pela PGR, né, porque foi quando apreenderam o celular, e descobriram conversas, mesmo caso lá do Bebeto Choró, que também foi o celular que revelou um monte de coisas. Isso aqui, meu amigo, é complicado. Então, o que acontece, Roberto? A PGR já disse, esses 3 deputados, e o caso mais, pelo menos do Maranhão, que foi mais conversas, é o que diz respeito à cidade de São José do Ribamar, que é uma cidade que fica na região metropolitana de São Luís, certo? Então, assim, eu acho que, pelo menos em termos assim, de acusação, é o que está mais adiantado em termos de deputados. O que a gente tem também, teve a notícia que foi ontem, Márcio, é que o ministro Zanin já acolheu, né? Sim. Quando a gente fala de acolher, ele ainda vai marcar uma data para ser julgado, mas ele já acolheu a denúncia. Resumindo, o STF já recebeu essa denúncia e já vai marcar uma data para ser julgada. Para quem não sabe, apesar desses 3 deputados serem do PL, né, são daquele grupo de deputados do PL que votam quase que todas as matérias junto com o governo Lula. Roberto, com a apreensão do celular do Josimar do Maranhãozinho e do pastor lá... Pastor Gil. Isso. Foi descoberto eles trocando contas entre si, certo? No escritório dele foram achadas planilhas que, segundo a Procuradoria, essas planilhas diziam respeito a comissões de emendas que iam para os municípios. Só para dar 2 exemplos de embasamento que a PGR teve para acusar os 3 deputados. Mas esses exemplos que eu dei foi especificamente dos do Maranhão. Os de Sergipe não divulgaram muito. A mídia centrou muito na questão dos deputados maranhenses. Mas só, como eu estava dizendo, né, esses 3 deputados, tanto o de Sergipe quanto os 2 do Maranhão, são daqueles 18 a 20 deputados dentro do PL que votam com o governo. E, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro já fez o pedido
para que esses 3 Mas deputados não se iluda, não. fossem expulsos do partido. Beleza, mas não se iluda, não. Não acho que só tem santinho na parte de lá também, não. Não estou dizendo que tem, Não acho que só mas tem isso aí santinho do já lado de foi lá, não. pedido antes mesmo. Não é porque os 3, é porque os 3 são de antes que o Bolsonaro entrar. Não é que eles são adeptos ao governo Lula. É porque eles são do centro. O PL era do centro. O PL só se tornou de direita quando o Bolsonaro entrou. Claro, isso é fato. Entendeu? Isso aí que você está falando. Agora, porque se o Bolsonaro se preocupasse com questões mesmo, digamos assim, mais honestas, ele não tinha ido para o PL, que o Valdemar foi preso por desvios. O presidente nacional do PL, que hoje é um grande parceiro do Bolsonaro. Então, assim, eu não acho correto dizer que os 3 deputados que só votam com a base do governo, nem tudo talvez vote, né? Mas são do centro. 99% eles são do centro. São do centro, que era o local que o PL era. Por exemplo, aqui no Ceará, foram eleitos 5 deputados pelo PL. 3 do centro. A maioria não era bolsonarista. Era Matheus Noronha. 3 não era bolsonarista. Matheus Noronha, Yuri Paredão e o Júnior Mano. Aproveitando que 2 já saíram. 2 foram expulsos já. Entendeu? Mas por quê? Porque o Bolsonaro é uma figura forte. Porque se não fosse forte, se o Bolsonaro tiver, pelo menos 70. Se o Bolsonaro não fosse uma figura forte, ele não teria. O PL continuaria onde estava. Claro. Entendeu? Mas o PL quem elegeu mais foi ele. Pronto. Foi a figura dele. Ao ir para o PL, que é historicamente acusado de muita coisa, o Bolsonaro não fica muito sem argumento para falar de não, mas coisa, aí né? você não vai poder entrar em nenhum partido, mas se for assim. Porque todos os partidos tinha que ter fundado o dele, ter tido a competência de ter fundado o dele. A justiça atrapalhou aí ele ia ter. Ele mas na presidência a justiça atrapalhou não conseguiu. muito. A justiça atrapalhou muito. Na presidência, realmente, teve a pandemia que atrapalhou na época. Eu sei porque eu me lembro bem que seria não me lembro, Aliança pelo Brasil, acho que o nome ia ser o nome do partido dele. Teria um número, conseguiu-se um monte. Mas aqui no Ceará mesmo, no primeiro exemplo que Carmelo Neto, como presidente do partido, ajudou, foi os deputados, os candidatos aliados a ele. Não, claro. Só para dar um exemplo. Não, e o Carmelo é bolsonarista. Mas a gente tá falando aí de desvio. Não estamos falando, a gente está falando de um crime, né? Roberto, pode não ter roubado. Não fez nenhum crime. Pode até não ter feito crime, mas o que ele fez foi imoral. O que ele fez foi imoral. Pode não ser ilegal, mas é imoral. Eu estou lhe dizendo, eu critiquei também. Eu critiquei na época Só para lembrar. Eu critiquei na época o Carmelo. A questão é que o que eu estou dizendo é que esses deputados, o Bolsonaro tinha que ir para um partido. Ele iria ou para o PL ou para o PP na época. Os dois teriam um problema do mesmo tipo do que você está relatando. E como eu disse, ele não poderia ir para nenhum partido, se fosse assim. Se isso que você está falando é o problema, não entra em nenhum partido. Todo partido tem problema de é mentira que o Valdemar foi preso? Não, é mentira não. É tornozelado, não sei se até hoje não sei. Não, claro que não. Não sei. Eles não podem nem Mas foi durante um bom tempo. Mas o que eu estou dizendo é que ele não poderia entrar no PP, no PL, no União Brasil, nenhum partido ele poderia entrar, porque todos têm problema na justiça. Olha, e para concorrer aqui no Brasil, ninguém pode ter concorrência. Só para contextualizar a questão do Carmelo. Eu falei aqui há pouco que achei imoral e não é ilegal. Foi que o Carmelo, no início da campanha eleitoral, antes até do André Fernandes receber recursos do partido, a sua esposa, que foi eleita vereadora aqui em Fortaleza, recebeu o máximo que poderia receber. Antes mesmo de entrar... Isso, não só ela. Outros 2 aliados, ou foram 3 dele? 4. 4 aliados dele. Pronto. Um candidato de Maracanaú, um de Calcaia, um de Tianguá e outro de onde? Tauá. Tauá, é? Pronto. De 3 a 4, candidatos a vereadores ligados ao Carmelo, receberam o topo que poderiam lá, que existe um limite. Um limite do que pode receber do partido. E primeiro do que até o André Fernandes, que mostrou que teve chance real. Eu lembro bem que enquanto a Bela Carmelo recebeu, já estava lá na conta dela, R$700 mil. 600 e pouco, tem razão. 600 e poucos mil reais. Na conta do André tinha 5 mil, que foi uma doação do vereador Julierne. Certo? Então, isso não é ilegal, mas é imoral. Até porque a divisão
financeira lá deles não foi justa. Um monte de gente tirou mais votos do que a Bela tirou menos dinheiro, recebeu menos dinheiro. Então, assim... Não, nem um monte de gente não, porque ela foi a segunda mais votada. Mas... Foi a segunda? Ela tirou 28 mil votos. Pronto. O mais votado Mas, foi a Priscila. então, proporcional. Quanto é que a Priscila recebeu? Acho que ela recebeu um valor parecido com o da Bela. Porque foi deputada. Porque foi deputada, estava em Brasília. Exato. E Tava tem, em Brasília. E tem a cota das mulheres, né? Isso. Também, você sabe disso. Então, assim, não foi ilegal, mas foi imoral. Não, na época eu critiquei isso aqui também, Márcio. Na época a gente criticou mas lá foi no nosso imoral. programa Contraponto. A gente criticou esse assunto e eu não discordo de você não em relação a isso. Agora, trazer isso e comparar com um crime de corrupção como esses casos aí que estão no STF, Roberto, eu não acho. não deixa de ser uma coisa muito esquisita, errada. Não, acho errado, mas sabe? isso aí é diferente. Ele provou que na primeira vez que pôde ter... Que teve poder, né? Exatamente. Ele usou dessa forma. Não, eu não estou dizendo Entendeu? que é errado, Então... mas não comparo com um crime E outra coisa, como olha, esse. e outra coisa. Por sinal, o seu Bebeto até hoje está foragido, ninguém sabe onde está. Lá, o prefeito eleito do Prefeito Choró, que tem casos muito parecidos com esses aí, de emendas, tudo. Envolve deputado federal. A gente mas teve não citação... chegou ainda esse estágio da Claro PGR, que não, né? mas da PGR. envolve deputados federais. A gente teve citação de Júnior Mano do Guimarães. E até agora, Polícia Federal ainda não achou o Bebeto Queiroz. E fica essa nuvem sobre as emendas aqui do Ceará, sobre essa investigação. Porque o Ceará também está envolvido, né? A gente sabe. Ainda não, como o Márcio diz, ainda não chegou nesse ponto da PGR apontar... Mas a gente viu já que as investigações estão bem avançadas, a gente tem muitos nesse caminho, né? E o caminho deve ser até o mesmo. Porque essa questão aí do Josimar do Maranhãozinho já vem se arrastando. Exato. Não é de hoje. Roberto, eu queria tocar o último assunto desta quinta-feira. Sim. Se refere ao Clássico Rei que vai ter no próximo sábado à tarde. Clássico Rei que para mim é o mais charmoso do Brasil. Pode ter outros torcedores. Eu sou torcedor do Ferroviário, mas eu acho o Clássico Rei muito forte, muito bacana. Mexe com a cidade de Fortaleza. E o Clássico Rei não foi decidido que não vai ter torcidas organizadas. Mas a gente sabe que eles vão, né? Não, vão. Mas tipo, não vão local poder ir com a específico, camisa. Isso, local específico. Eles vão ficar até no mesmo local. A gente também já acredito. sabe. O que vai acontecer é o seguinte, isso já aconteceu em outros estados. Não podem, acho que eles não vão com a camisa, não, eles não vão com a camisa organizada. Da torcida. Da torcida. Às vezes eles usam uma parecida, eles usam uma cor específica, entendeu? Seja um branco com azul, enfim, e a do Ceará preto, enfim. Eles vão usar uma camisa, ou a camisa do time, ou uma camisa que remete a alguma coisa à torcida, mas não especificamente à torcida. Eles não vão poder entrar com as baterias com os adesivos da torcida, mas eles tiram, né? Isso aí eles tiram ou cobrem. Mas você pode ter certeza que vão Mas estar. aí é o jeito que eles estão dando. Mas que foram proibidos, foram. Foram proibidos, entendeu? E tem motivo, né, Márcio? Tem motivo. Sim. A confusão que a torcida do Fortaleza e a do Ceará se meteram no mesmo final de semana, né? Brigando entre si, né? No caso, a do Fortaleza, a TUF e a JGT brigaram entre si, a do Ceará, Cearamor e outra torcida que agora não me recordo o nome, mas é uma torcida nova também do Ceará, e também brigaram entre si dentro do estádio, né? Um caso foi fora, foi nos redores do estádio lá em Horizonte, né? E outro caso foi no PV, dentro do PV, né? A confusão no jogo entre Ceará e Ferroviário. Então, teve motivo, né, Márcio? Teve motivo, mas o que me chama a atenção é que eu acho que essa questão, enquanto tiver impunidade em relação a esses casos, a gente não vai mudar muito a situação da violência nos estádios e nos arredores. Né? E eu só espero que sábado esse Clássico Rei seja tudo em paz. Que vença o melhor, né? Que vença o melhor, apesar de que futebol, às vezes nem sempre o melhor vence. Às vezes verdade. O cara passa atacando, faz 10 ataques, o outro faz um e faz o gol, o outro é letal, vai lá no contra-ataque e é letal e faz o gol. Né? Eu só espero isso, que seja tudo em paz, que não tenhamos briga nos bairros, que não tenhamos briga no... É querer demais, né? É querer demais. Mas já fala logo, Parangaba... Nos terminais... Sempre tem, Parangaba, ali na Parangaba, sempre tem naquela avenida lá,
toda vez, todo Clássico Rei tem briga lá. Roberto, chegamos ao final. Agradecer, Márcio, agradecer a todos que nos acompanham aqui o programa no ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Um abraço e até amanhã.